Quando eu me apaixonei pela primeira vez, eu tinha 16 anos. O nome dele é Joel e ele estudava na mesma turma que eu. O Joel, ele era pobre, o que pra mim não é defeito nenhum, não é problema algum. Só que apesar disso, ele era um menino muito humilde, trabalhador, honesto, digno. Eu acho que um sonho para qualquer pai ser sogro de um menino feito Joel. Porém, quando o Joel foi na minha casa, pediu o meu pai para poder namorar comigo, o meu pai não deixou. E eu fiquei tipo, por que, pai? E o meu pai falou assim que não, porque eu era muito nova e que menina que começa a namorar cedo daquele jeito deixa os estudos. E o meu pai não queria que eu focasse só em estudar para me formar, ser alguém na vida, né? E eu fiquei muito triste, porque eu e o Joel, a gente estava apaixonado. Ele era o meu primeiro amor e eu também fui o primeiro amor da vida dele. Mas eu entendi esse ponto de vista do meu pai, porque, tipo, eu sempre fui madura pra minha idade, sabe? Sempre tive a cabeça no lugar. Então eu pensei assim, não, eu entendo, o meu pai, ele quer o melhor pra mim, né? Ele quer que eu estude, que eu forme, porque, de certa forma, eu concordo um pouco, sim, que relacionamento meio que tira a concentração da gente nos estudos, né? Tá bom, nessa época, tinha alguns meses que o meu pai estava trabalhando para um cara que ele é dono de uma produtora muito grande de festa aqui do nosso estado. E esse cara, além de muito dinheiro, mas tipo, pensa muito dinheiro, não é pouco não. Ele também tem muito poder, porque o círculo de amizade dele é só pessoas influentes, é só juiz, é delegado, é vereador, é prefeito, não sei o que, tipo, da alta sociedade mesmo, sabe? E aí uma vez teve uma festa bem grande aqui na cidade e esse patrão do meu pai mandou convite pro meu pai poder ir e levar a gente também. Não sei que milagre, porque o meu pai nunca foi de sair, nunca foi de gostar de ir nesses lugares. Meu pai decidiu ir e levou eu e a minha mãe junto. Até então, eu nunca tinha visto o patrão dele pessoalmente, eu já tinha visto foto dele em jornal, em entrevista, essas coisas, mas pessoalmente não. E ele também não me conhecia até esse dia. E quando esse homem me viu, ele ficou maluco, mas tipo maluco mesmo. Já começou logo a dar em cima de mim, a jogar piadinhas pra cima do meu pai, falando assim que queria ser genro dele, que não imaginava que ele tinha uma filha tão linda feito eu, que o meu pai já deveria ter me apresentado pra ele, sabe? Tipo, enchendo a bola mesmo. E eu percebi que o meu pai tava gostando, que o meu pai tava parecendo que tava sentindo orgulho de um cara tão rico dar em cima da filha dele. E eu pensei assim, epa, mas até poucos dias atrás, o meu pai disse que o sonho dele era que eu estudasse, que eu me formasse. Por que que ele tá tão empolgado desse jeito? Tá. Esse patrão dele, não satisfeito de estar me rondando desse jeito, já cheio de segundas intenções, chamou a gente para subir no camarote dele, onde estava cheio de pessoas importantes. E o meu pai, né, todo empolgado, todo interesseiro, foi e levou a gente junto. Lá no camarote as coisas piorou, sabe? E esse cara ficava me pegando e ficava jogando piadinha pro meu pai. E ficava me cantando e ficava me mostrando pro pessoal que tava ali, parecendo que a gente já tinha alguma coisa. Aquilo tava me dando um asco, tava me dando uma raiva, tá? Fomos embora naquele dia e depois disso, ele passou. Sempre que tinha evento aqui na cidade, ele mandava convite pro meu pai e meu pai ia e levava a gente. Nunca vi o meu pai tão festeiro como ele ficou naquela época. E toda vez que a gente ia nesses eventos, ele agia da mesma forma, dando em cima de mim, me apresentando para as pessoas como se a gente tivesse alguma coisa. E sabe o que me dava mais raiva? Era que ele queria usar o dinheiro dele, o poder dele, para me conquistar. Ele me mandava presentes caros, ele jogava sotaque falando assim sobre a vida que eu poderia ter se eu tivesse ao lado dele, se eu aceitasse ficar com ele. Aquilo me dava mais asco. Talvez se ele tivesse tentado me conquistar mesmo de uma forma normal, talvez teria funcionado, mas com dinheiro pra cima de mim, olha, me embrulha o estômago só de lembrar. E aí uma vez, a gente já tinha ido em vários eventos, inclusive ele já tinha levado a gente em evento até fora da cidade, sabe? Meu pai chegou em casa e do nada ele falou assim, filha, você sabe que o meu patrão tá gostando de você e ele tá gostando de verdade, né? E eu já tentei cortar meu pai de cara. Falei assim, não pai, ele não tá gostando de mim não, ele quer me comprar pra me exibir feito um troféu, é totalmente diferente. E ele deveria ter vergonha na cara, porque eu só tenho 16 anos e ele tem mais que o dobro da minha idade.
E aí nisso, o meu pai falou uma coisa absurda, que, meu Deus, o que o dinheiro não faz com a cabeça das pessoas. O meu pai falou assim: você deveria deixar de ser egoísta, você deveria pensar mais em mim e na sua mãe. A gente já tá velho, já não aguenta trabalhar tanto, e a vida que esse homem poderia proporcionar pra gente, nem com todo o trabalho do mundo, nem com todo o esforço do mundo, todo estudo, a gente vai conseguir ter. E eu falei assim: pai, o senhor não tem vergonha de estar me falando uma coisa dessa, não? O senhor sabia que isso é crime? Eu não quero, eu já falei, eu tenho o asco daquele homem. E outra coisa, se o Senhor está tão interessado na vida que Ele pode dar pra gente, então fica com Ele, o Senhor. Bem que vocês se merecem, né? Porque Ele tá lá querendo me comprar e o Senhor tá aqui querendo me vender. Dois nojentos. Isso é crime, tá? E aí nisso, o meu pai engoliu seco, saiu todo sem graça, sabe, resmungando com raiva. E eu comentei com a minha mãe, falei: mãe, eu tô sentindo vergonha do meu pai. Eu abri mão do menino que era o amor da minha vida, porque eu acreditei no que o meu pai tava me falando, que ele tava pensando no meu bem, que ele queria que eu estudasse. E o meu pai interesseiro dessa forma, querendo me vender para um cara que é mais velho que ele. E a minha mãe não falou nada, porque a minha mãe também é outra, coitada, sempre foi submissa a ele. Tudo que o meu pai falava, ela abaixava a cabeça e concordava. E depois disso, eu fui parando de ir nas festas. Eu falei pro meu pai que se ele me obrigasse, eu ia tomar atitude, que eu não queria ir mais. E adivinha o que aconteceu? Depois que eu parei de frequentar as festas com eles, pouco a pouco, o patrão dele foi parando também de convidar ele. E aí, alguns tempos depois, tipo, sei lá, 3, 4 meses, o patrão dele demitiu ele. E Deus que me perdoe, mas eu achei foi pouco pro meu pai deixar de ser interesseiro. Hoje eu sou casada e assim, eu e meu marido, a gente tem uma vida bem humilde, bem simples. Graças a Deus, não falta nada aqui em casa, sabe? Mas a gente não tem luxo, não tem condições de ter viagens caras, de ter roupa boa. E aí, esses dias eu tava reclamando porque a fatura do cartão ia vir bem alta e eu falei assim: nossa mãe, eu acho que eu vou ter que parcelar, a gente não vai ter condições de pagar de uma vez. Você acredita que o meu pai virou pra mim e falou assim: se você não tivesse sido tão besta, hoje em dia você teria uma vida bem mais confortável do que essa de ficar contando moedinha pra poder pagar as contas. Acredita? Eu nem discuti, porque eu sei, eu tenho consciência que apesar da gente não ter condições de esbanjar roupa boa, de às vezes ter uma geladeira cheia o mês inteiro, sabe? Ou um perfume caro, ou um sapato da moda, eu sei que apesar disso, a nossa casa tem o mais importante, a nossa casa tem amor, tem paz, tem Deus, tem dignidade, tem caráter, e isso dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, pelo amor de Deus, qualquer semelhança nessa história com esse bafafá que tá rolando na internet é mera coincidência, tá? E falando desse pai, né, da história de hoje, eu fiquei indignada, mas eu sei, eu já conheci, eu já ouvi de perto um caso assim meio parecido, sabe? Que o pai, apesar do cara ser bem mais velho que a filha, ele ficou interessado, ele não chegou a falar com tanta clareza quanto esse pai da história, sabe? Mas ele chegou a deixar assim, a mostrar que se ela quisesse ficar com ele, o pai dela não ia impedir pelo fato de que o cara tinha. Eu acho isso bem triste, gente, vender a própria filha, né? Vender o próprio filho, e é errado da parte do cara que tem também querendo comprar uma menina de 16 anos, um cara que provavelmente tinha lá, sei lá, os seus 40, porque ela falou assim que ele tinha mais que o dobro da idade dela. Ainda bem que apesar da menina só ter 16 anos, ela tinha muito mais caráter, muito mais juízo do que o pai dela, né? E não quis, porque se fosse uma menina que tivesse a cabeça voada, que fosse na ideia do pai, ia falar assim: eu fico com ele, né, pega aí um dinheiro, um tempo, e depois a gente separa e tá tudo bem. Ainda bem que ela teve a cabeça no lugar. E como ela disse, na casa dela pode não ter luxo, pode não ter roupa boa, mas tem o mais importante, né? Tem aquela riqueza que o dinheiro não pode comprar. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Dê seu joinha, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Se inscreva, ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga lá no Instagram,
é esse que tá passando na sua telinha, eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando, e quem sabe ela aparecer ou nesse canal ou no outro, é nesse e-mail que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que o nosso canal, os nossos canais, né, é interpretação de história de vida. Não é conto adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu conto podem ser reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícia. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção não é enganar ninguém, a minha intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso, um beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau, fui!